Quero pedir você que já pegue sua Bíblia e abra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 8, e versículo de número 32, amém? Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, em concordância com as orações aqui realizadas, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que já tem feito, Senhor, em nossas vidas, e que nessa noite possamos, Senhor, receber uma porção, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, não o que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que o Senhor, Pai querido, quer falar, Senhor. Pai, aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, Senhor. Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem tomar o vosso assento. Irmãos, uma palavra, né? Um versículo muito conhecido e até muito falado nos dias de hoje, né? Tem aí um político que fala muito nesse versículo, e esse versículo ele é muito pregado, na verdade, mas Deus ele falou comigo acerca de como temos vivido o Evangelho. Algumas situações que aconteceram na minha vida me levaram a pensar em até que ponto o Evangelho ele tem provocado uma mudança em nós. E essa pergunta ficou latejando na minha cabeça para que eu pudesse escrever, né, o esboço e procurar na palavra de Deus aquilo que Ele tinha para falar a respeito disso. E essa pergunta para nós nessa noite: até que ponto o Evangelho tem provocado uma mudança genuína, verdadeira em nós? Irmãos, se a gente voltar para as Escrituras, se a gente voltar no livro de Gênesis, vamos ver como que o pecado, como que a atitude de Adão e Eva trouxe problemas, né, para a humanidade. Trouxe o pecado e com ele a morte e uma necessidade urgente de mudança, de retorno ao Senhor. O homem que estava com Deus, né, naquele paraíso que Deus tinha preparado para o homem, né, e para ali a sua adjuntora, agora estava separado de Deus por conta do pecado. E surgiu essa necessidade urgente de mudança. E o que eu acho interessante é que, se a gente olhar, reparar bem no Velho Testamento, vamos ver que Deus ele sempre procurou dar oportunidade para que o homem se arrependesse. Deus sempre criou uma forma para trazer o homem para junto dele, embora o homem sempre o rejeitasse. Se você olhar lá no início, lá no Gênesis ainda, você vai ver o dilúvio, né? Deus ele chama Noé e fala: Noé, constrói uma arca, porque eu mandaria um juízo sobre a terra. E Deus ele ali dá uma oportunidade para que aquelas pessoas, segundo a pregação de Noé, pudessem se arrepender, entrar naquela arca e serem salvas. Se a gente olhar mais à frente, vemos o Êxodo, né, ali por Moisés, Deus libertando aquele povo, provando para aquele povo que ele era Deus com aquele povo. Mas se você for na história, você vai ver que o povo no deserto negou a Deus. Diversas vezes o povo no deserto não quis saber de Deus. Praticamente, uma frase que eu ouço muito, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, não é verdade? E Deus ele continua dando oportunidades. Se você perceber a lei e os profetas que falaram em nome de Deus, que clamaram ao arrependimento, a lei que o Senhor deu a Moisés, e lembro dos sacrifícios da antiga aliança. Se você reparar bem, os sacrifícios da antiga aliança, onde o homem ali levava um animal para ser sacrificado, levava ali para o sacerdote fazia uma oração em favor, né, do perdão para aquele povo e sacrificava aquele animal como um pagamento por aquele pecado, por aquela ação. Mas a palavra do Senhor em Hebreus
vai nos dizer que os sacrifícios da antiga aliança não eram eficazes para aperfeiçoar o homem. É bem forte, porque lá está dizendo que jamais, nunca, o sacrifício, o sangue de bodes e cordeiros serviria para redimir o pecado do homem, para tirar o pecado do homem. Portanto, irmãos, aqueles sacrifícios sendo feitos um atrás do outro não eram suficientes, porque poderiam até purificar o exterior, mas a mente daquelas pessoas já estava cauterizada, não purificava a consciência. Mas então que Deus, que é tão misericordioso, entregou o seu único filho a este mundo, para que fosse o sacrifício perfeito. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se a palavra lá em Hebreus está dizendo que o sangue de bodes e cordeiros não eram suficientes para tirar o pecado do povo, agora João Batista está falando de um cordeiro, que é o sacrifício perfeito. Apenas um sacrifício suficiente para redimir toda a humanidade do seu pecado e ainda mais purificar a nossa consciência, que era o que faltava. Se olharmos para a palavra de Deus, vai dizer que os sacrifícios da antiga aliança eram uma sombra daquilo que estava por vir. Tudo apontava para Cristo. E o evangelho que Cristo prega, o evangelho verdadeiro pregado por Cristo, é um evangelho que não omite o pecador do seu pecado, mas sim exige uma mudança. É um evangelho que prega o arrependimento. Jesus, a primeira palavra dele foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o evangelho pregado por Cristo é um evangelho que denuncia e condena o pecado. Não é um evangelho que massageia o nosso ego, mas sim que confronta o nosso ego. Mas o que temos visto nos dias atuais são ensinamentos que dizem para as pessoas que não precisa mudar, que não precisa ser diferente, que você pode continuar fazendo as mesmas coisas e ainda assim ser cristão. É mentira. Falsos ensinamentos, falsos mestres que não pregam contra o pecado, não pregam o arrependimento, mas pregam uma palavra que massageia o ego, que faz com que a pessoa permaneça no seu comodismo. Mas o Senhor não nos chamou para isso, mas Ele nos chamou para nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então surgem alguns questionamentos que nós vamos aqui responder à luz das Escrituras. Por que precisamos de mudança? Por que precisamos de mudança? Talvez podemos mudar essa pergunta e dizer: por que não mudar? Não é verdade? A Bíblia vai nos dizer lá em Colossenses, capítulo de número 3 e verso de número 10, eu vou abrir aqui rapidinho, diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Primeira resposta para essa pergunta: por que precisamos de mudança? Para que voltemos a ser a imagem daquele que nos criou. Quando o pecado entra no mundo, quando o homem ele comete aquele delito, então a humanidade é manchada pelo pecado. A imagem daquele que criou está manchada em nós, não é verdade? Mas o Senhor, Ele envia Jesus justamente para que através dele a imagem do Senhor fosse restaurada sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Segunda resposta para essa pergunta: por que precisamos de mudança? Porque seguir a Cristo exige renúncia. Exige renúncia. Jesus vai dizer em Marcos 8,34: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Exige mudança, exige negar a nós mesmos, negar aquilo que nós vivemos, a forma com que nós vivemos. E um relato interessante para comprovar isso foi quando Nicodemos foi ter com Jesus, lá em João capítulo 3. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, era um homem que tinha uma posição influente no Sinédrio,
era um homem que conhecia a lei, e ele foi ter com Jesus porque ele viu algo diferente em Jesus. Ele viu que Jesus não era um daqueles profetas que ficavam ali pregando, ele era diferente, tinha algo diferente nesse homem. E ele vai falar: Jesus, eu vejo que o que você faz, você é um profeta que veio de Deus. Jesus, na mesma hora, fala para ele: homem, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus, ele está pregando um novo nascimento, uma nova forma de viver, uma forma de viver voltada para aquilo que ele nos ensinou. Amém, irmãos? Amém. Nicodemos então estava diante de uma oportunidade na vida dele, mas essa oportunidade de salvação, essa oportunidade de conhecer Jesus, exigiria dele uma renúncia, exigiria dele negar talvez a sua posição, o seu status diante de todas aquelas pessoas que o conheciam, para experimentar algo novo. A gente acabou de cantar aqui: leva-me além. Amém. Mas para que possamos ir além, irmãos, precisamos negar a nós mesmos. Para que o Senhor nos leve para a profundidade, então precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida, que muitas vezes nos impedem de viver o novo de Deus, nos impedem de fato, nascer de novo na presença do Senhor. Por que precisamos de mudança? Para que voltemos a ser a imagem daquele que nos criou. E porque o Evangelho pregado por Cristo Jesus exige mudança, exige renúncia. Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda pergunta: se nós precisamos de mudança, então como podemos ser mudados? Como podemos ser mudados? Primeira resposta: nos rendendo por completo a Jesus. Amém? Amém? Nos rendendo por completo a Jesus. Não é só um pouquinho, é por completo. É de corpo, alma e espírito. E Nicodemos teve essa oportunidade de se render por completo ao Senhor. A palavra do Senhor, ela conta a história de um jovem, um mancebo rico. Quem já ouviu essa parábola, essa história, amém? Esse relato, que não é uma parábola, né? Esse homem existiu, amém? O mancebo rico era um homem que chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele: olha, você conhece as Escrituras? Ele: conheço desde a minha mocidade e pratico desde a minha mocidade. E Jesus olha para aquele homem e fala: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele homem, ao ouvir essas palavras, saiu sem dizer nada, simplesmente saiu da presença do Senhor triste, porque dentro do coração dele a riqueza falava mais alto. Então, quando falamos aqui de nos render por completo a Jesus, é que muitas vezes na nossa vida existem coisas que nós ainda não deixamos. Apesar de dizermos: Senhor, eu estou aqui na igreja, olha, eu faço a tua vontade, Senhor, eu ouço a tua palavra, eu canto na igreja, e o Senhor muitas vezes olha para nós e fala: ainda está faltando alguma coisa, ainda te falta uma coisa. O que tem nos aprisionado, irmãos, espiritualmente? Porque muitas vezes existem coisas para deixarmos ainda, que não deixamos, e que por causa dessas coisas, muitas vezes não experimentamos a mudança genuína do Senhor na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, como aquele homem que estava apegado às riquezas, o que tem nos prendido a esse mundo? O que nós temos aí como apego? Muitas vezes são coisas materiais, muitas vezes até familiares. Na verdade, a gente ama mais as pessoas do que ama o Senhor. São coisas que nós precisamos muitas vezes, irmãos, abdicar, vontades, prazeres, momentos, para estar na presença do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. E enquanto eu estava lendo, lembrei daquela palavra que o Senhor disse, que teríamos que deixar pai, mãe, esposa, filhos, por amor do Senhor. Está falando de deixar aquilo que muitas vezes é prioridade na nossa vida,
Jesus ele vai dizer, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará. Amém, irmãos? Será que temos perdido a nossa vida por amor do Evangelho? Será que temos abdicado de certas coisas para fazer a vontade de Deus? Quando Jesus estava falando aqui de deixar pai e mãe, eu entendo que Jesus estava falando para cortarmos o cordão umbilical com esse mundo, com essa terra. Lembra que o apóstolo Paulo ele vai dizer, pensai nas coisas que são do alto, aonde está o teu Senhor? E muitas vezes, irmão, o nosso pensamento ele é tão terreno, pensamos tanto nas coisas dessa terra, quando sabemos que tudo vai ficar aqui. E o Senhor nos chama para viver algo novo nessa noite. Ele nos chama para pensarmos nas coisas celestiais, porque é de lá que virá o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Para viver, irmãos, na profundidade, Ele tem nos chamado. Mas precisamos abrir mão. Precisamos nos render completamente ao Senhor. Como podemos ser mudados? Segunda resposta para essa pergunta: sendo praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sendo praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Ele assemelha o homem que ouve a sua palavra e pratica a uma casa edificada sobre a rocha, aonde vieram todas as tribulações da vida, né? A palavra diz ali que correram os rios, sopraram os ventos sobre aquela casa, mas aquela casa permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha. E ele assemelha o homem que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, a uma casa edificada sobre a areia. Correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Será que temos de fato, irmãos, sido praticantes da palavra? Temos edificado a nossa vida, a nossa casa espiritual na rocha que é Jesus? Ou temos apenas ouvido as palavras do Senhor e não as praticado? No livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 23, vai dizer assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É como você ouvir a palavra do Senhor e logo você esquecer. Está falando aqui, né, dessa analogia do espelho, né? Você vai para o espelho, olha para o seu rosto, depois você sai dali, você nem lembra mais como é que é o seu rosto. É mais ou menos assim, irmãos, muitas vezes acontece na nossa vida. Estamos na presença do Senhor, mas quando saímos da porta para fora, o que foi pregado mesmo? O que o Senhor falou mesmo? Esquecemos de praticar na nossa semana, no nosso dia a dia, de colocar em prática aquilo que ouvimos. Por isso, irmãos, que as igrejas estão inchadas de tanta palavra e pouca prática. O próprio Tiago disse: a fé sem obras é morta. Precisa de fé, mas também precisa de atitude de nossa parte, irmãos. Precisa de obra de nossa parte. Que possamos, irmãos, ser então crentes que praticam a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. No versículo de número 25 ele vai dizer: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. O que nós temos sido? Ouvinte negligente ou operoso praticantes? Amém. O que temos sido na presença do Senhor? A palavra vai dizer, irmãos, que se nós ouvirmos a palavra do Senhor e não praticamos, estamos nos enganando a nós mesmos. E quantas pessoas estão enganadas nesse mundo, acreditando que estão na presença do Senhor, mas não estão praticando, não estão fazendo a vontade do Senhor, e por isso não podem ser transformadas, não podem ser mudadas. Precisamos, irmãos, nos tornar cristãos que praticam a palavra do Senhor, que praticam a verdade, para que sejamos sim transformados por ela. Amém? Amém. Glória a Deus.
Então agora a terceira pergunta: quem opera essa mudança em nós? Quem opera essa mudança em nós? Fizemos a pergunta por quê, como, agora quem? Quem opera, irmãos? Quem sabe? É o Espírito Santo. Também, pessoal aqui tá sabendo legal. Glória a Deus. É o Espírito Santo, irmãos. João 16, versículo 8. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 13. É Ele quem guia o homem pela verdade. Jesus disse: esse que virá também te guiará pela verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 14, verso 17, vai dizer que Ele habita conosco. Amém, irmãos? Se o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você, Ele já tem provocado uma mudança em você. Ele já tem te transformado. Aleluia. Porque o Espírito Santo, Ele participa de toda essa obra da conversão, da transformação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo quem nos guia pela verdade. E a verdade também, irmãos, opera em nós transformação. Acabamos de ler: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A própria palavra de Deus. Em João 17, versículo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, antes de passar por aquele momento da cruz, Jesus ele vai dizer: Senhor, eu não rogo ao Senhor que tire desse mundo, mas eu rogo ao Senhor que os santifique na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você está sendo santificado pela palavra de Deus. Você crê, amém, irmãos? Todos os dias que você ouve a palavra de Deus e pratica, você está sendo santificado por ela. Aleluia. Em Efésios, capítulo de número 4 e versículo de números 22, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está vendo como a verdade ela está aí, irmãos? O problema é que tem sido pregado mentiras dizendo que são verdade, e muitos estão sendo ali alvos, sendo enganados por isso. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não são enganados. Amém, amém, irmãos? Amém. Por isso a necessidade de buscarmos, né? A gente falou aqui, cantamos aqui, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E esse poder que o Senhor tem, Ele também é outorgado a nós, para também saber quando o que está sendo falado está em concordância com a palavra de Deus ou não, quando devemos aceitar, quando devemos nos alimentar e quando devemos, como diz um irmão que eu conheço, colocar no bolso furado, porque tem muita coisa que nós temos que colocar no bolso furado, irmãos, porque tem muitas pessoas sendo enganadas nesse mundo por pseudos evangelhos que não pregam a verdade, mas a palavra do Senhor é a verdade que nos liberta. Amém? E por ela nós somos revestidos do novo homem. Amém. Aleluia, glória a Deus. E por ela nós também somos libertos. Como lemos em João 8,32, somos libertos pela palavra de Deus. Tem um detalhe em João 8,32, na verdade, no versículo anterior, que é permanecer. Se você ler o versículo anterior, vai falar sobre permanecer no Senhor, permanecer na verdade. Uma pessoa não pode ser liberta se não permanecer. Amém, irmãos? Amém. E conhecereis a verdade vos libertará, para aqueles que permanecem no Senhor. Amém. Para aqueles que continuam deixando que a verdade entre dentro de você e faça uma mudança e provoque uma transformação. Amém? Glória a Deus. Quarta pergunta: onde ocorre essa mudança? Onde ocorre essa mudança? Ela ocorre no interior daquele que crê em Jesus e se entrega para Ele por completo. Amém? Amém. Essa mudança não ocorre primeiro no exterior, ela ocorre primeiro no interior.
Muitas pessoas, na ânsia de receber o Senhor, começam a mudar tudo, não é verdade? Já começa a fazer coisas que nunca fazia. Não, eu vou fazer assim, e vou me vestir dessa forma, e vou falar assim. Irmãos, deixa o Senhor te transformar. Amém? Amém. Tem pessoas que fazem isso e acabam no meio do caminho, como aquela semente, né? Aquela semente que caiu ali entre os espinhos e tinha força, mas depois foi sufocada e assim por diante. Amém, irmãos? Amém. Então, essa mudança, ela não ocorre de fora para dentro, ela ocorre de dentro para fora. João, capítulo número 4, Jesus se encontra com aquela mulher ali naquele poço. E Jesus, ele pede água para aquela mulher. E quando a próxima fala de Jesus é a melhor, ele vai dizer: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva, uma água que jorra para a vida eterna. Então a palavra do Senhor dentro de nós, enxertada, irmãos, ela é como uma fonte que jorra para a vida eterna. É de dentro para fora que somos transformados pelo Senhor. Amém? Amém. Se tivéssemos que colocar numa ordem, colocaria assim: primeiro na alma, no momento da conversão, no momento em que você recebe o Senhor, a sua alma parece que vira uma chavinha. Você é transformado instantaneamente, irmãos, na sua alma. Segundo, na sua mente. Na sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que vai dizer ali, irmão? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ocorre na mente, porque temos a mente de Cristo. Amém. Somos transformados na nossa mente. Começamos a ver as coisas de forma diferente do que víamos antes, porque agora o Espírito Santo está trabalhando dentro da nossa mente. E no terceiro lugar seria no exterior, no nosso corpo, na forma que falamos, na forma que andamos, na forma que nos vestimos, enfim. Essa seria a ordem, de dentro para fora. Será que temos sido transformados de dentro para fora? Será que de fato, irmãos, temos recebido essa água que o Senhor prometeu para aquela mulher? Será que essa água está dentro de nós, jorrando para a vida eterna? Aquela mulher, ela vai procurar num poço, e Jesus, ele estava falando de uma fonte. Amém, irmãos? Amém. É algo muito melhor. O poço ali significa as coisas que nós procuramos no mundo. Aquela mulher ia ali e ela ia voltar ali no dia seguinte, no outro dia, como muitas pessoas hoje estão aí fora, voltando, né, ali naquilo que é uma fuga para aquela pessoa, que ela acha que aquilo está satisfazendo a sua vida, e constantemente ela está naquele poço e nada muda. Mas Jesus, ele nos oferece uma água que ela transborda em nós e ela nos sacia completamente. Amém, irmãos? Essa água já nos saciou e por isso você está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quinta e última pergunta, irmãos. Quando essa mudança ocorre de verdade? Quando essa mudança ocorre de verdade? Quando se tem fé e atitude. Amém? Amém. Existem coisas na nossa vida que precisaremos de ter fé e atitude para que haja mudança. Existem coisas que são mudadas rapidamente, mas existem situações, coisas que já estão enxertadas em nós há muito tempo, que nós já vivemos há muito tempo, que parece estão ali agarradas conosco, não é verdade? Que precisará de um esforço maior, de uma atitude de fé. Por isso a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vai se abrir. Será que temos pedido ao Senhor: Senhor, eu não aceito viver assim, eu preciso de transformação na minha vida, há quanto tempo eu sou dessa forma? E o Senhor, ele fala no nosso coração sobre aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Por isso peça e o Senhor vai te dar. Amém. Bata, irmãos, e vai se abrir. Busque ao Senhor e você vai encontrar, irmãos, a mudança que você precisa. Você vai encontrar, irmãos, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém. Sabe que a palavra do Senhor, em alguns versículos, ela usa o verbo de uma forma, trazendo para nós, ou seja, colocando em nós algumas responsabilidades sobre as mudanças que acontecem na nossa vida. Tem coisas que realmente
o Espírito Santo ele vai mudar de uma forma que você não vai imaginar, mas tem coisas que você vai precisar se esforçar mais. Olha que interessante, Colossenses 3:5, fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, e assim vai. Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as suas ciladas do diabo. Gálatas 5,16, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Jesus ele vai dizer, amai os vossos inimigos. Olha que interessante, os verbos aqui estão no imperativo, estão dizendo para você como se fosse uma ordenança, para você fazer e não para ele fazer, para nós fazermos e não para ele fazer. Tem coisas na nossa vida, irmão, que só serão mudadas com a nossa atitude, com o nosso esforço. Por isso ele disse, fazei morrer, façam morrer a vossa natureza terrena, façam morrer a vossa natureza terrena, rejeitem a vossa natureza terrena, revistam-se da armadura do Senhor. É você que tem que se revestir, irmão. O Senhor não vai lançar a armadura do céu para você se você não quiser. Se nós não quisermos buscá-lo até que essa armadura seja nos dada, até que o Senhor nos revista dessa armadura. Andai em espírito. Se você quer andar em espírito, então ande, irmãos. Então busque a Ele, para que você não cumpra as concupiscências da carne. Até o verbo do amor é imperativo. Ou seja, não é um sentimento. Às vezes a gente acha que amar é um sentimento, porque a gente ouviu assim desde muito tempo, né? Eu te amo, estou apaixonado por você, né? A pessoa fica ali naquele sentimentalismo, irmãos. O amor que o Senhor nos ensina é um amor sacrificial muitas vezes. Como você pode amar o teu inimigo? Quando você ama a Deus, você ama o teu inimigo. Amém, irmãos? Amém. É uma ordenança. É algo que você precisa se esforçar para chegar lá. Amém, irmãos? E tem coisas na nossa vida que serão mudadas somente com a tua fé e com a tua atitude, com a minha atitude. Que possamos ser crentes de atitude diante da presença do Senhor. Nos entregar por completo ao Senhor, entendendo que a mudança será realizada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, quando nós ouvimos a Palavra de Deus e praticamos ela. E nos esforçamos para isso. Amém, irmãos? Para finalizar, eu já até falei aqui, Romanos 12, versículo 2. Vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. Antes ele vai dizer, né, o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sacrifício, né? Como eu falei no início, Jesus é o sacrifício perfeito, mas nós somos sacrifícios vivos. Precisamos nos esforçar para apresentar o nosso corpo como sacrifício diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Para sermos de fato transformados pela palavra do Senhor e viver o sobrenatural de Deus, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Quem recebeu essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém?